Bíblica, nós vamos passar agora alguns domingos no capítulo 8 de Romanos, estudando as Escrituras Sagradas. Nós já estamos estudando Romanos através da escola bíblica, e agora nós vamos então, durante alguns domingos, podermos fazer a exposição bíblica do capítulo 8 de Romanos. Poderíamos fazer isso de todo o livro, faremos isso em tempo oportuno, mas queremos durante 8 semanas mergulhar no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Queria que você estivesse com a sua Bíblia aberta, porque depois, irmãos, que nós caminhamos durante 4 semanas em João capítulo 15, principalmente nos versículos iniciais, quando Jesus fala sobre a videira verdadeira, nós agora vamos avançar um pouco mais. Nós aprendemos nesse ano da edificação, por que o pastor está pregando esta série de mensagens? Nós começamos edificando um relacionamento com Deus no mês passado, essa vida nossa com o Senhor, e agora nós vamos avançar um pouquinho mais, edificando uma vida no Espírito. E nós vamos entender isso durante algumas semanas, por quê? Porque nós descobrimos em João 15, que uma vida de intimidade com Deus nasce quando nós permanecemos ligados à videira. E quando nós estamos ligados à videira, nós somos os ramos, a seiva do próprio Deus passa por nós e produz frutos, e frutos que permanecem. Nós vimos sobre a poda, nós aprendemos sobre ter relacionamentos antes de ter respostas. Como foi profundo isso, a gente ter essa dimensão. E domingo passado nós terminamos falando sobre frutos. Mas uma pergunta, ela continua a permanecer. E é essa pergunta que durante os próximos 8 domingos nós queremos responder. Que pergunta é essa? Como um pecador como eu, como um pecador como você, como alguém como nós, irmão Hamilton, pode permanecer em Cristo? Porque se nós estamos durante o último mês entendendo, e o próximo slide vai nos mostrar um pouquinho sobre isso, a pergunta que nós fizemos era, como edificar um relacionamento com Deus? E nós aprendemos que para edificar um relacionamento com Deus é permanecer em Cristo. Mas como nós vamos permanecer em Cristo? Qual é esse caminho para que a gente permaneça em Cristo? Qual é a nossa parte nesse processo? Como se fundamenta a nossa vida com Deus? E aí a gente começa a fazer uma série de perguntas, por exemplo, como eu venço a minha luta diária contra o pecado? Todos os dias nós temos uma batalha. E a gente, quando está estudando Romanos, nós vimos isso. Os primeiros 7 capítulos de Romanos, Paulo vai nos dar uma aula sobre isso. Por exemplo, como deixar de ter uma vida dominada pela carne? Olha que pergunta boa. Como nós vamos, de fato, experimentar uma vida verdadeiramente transformada? Quando nós começamos a fazer estas perguntas, Paulo, ele vai nos responder sobre isso justamente em Romanos capítulo 8. Se você está estudando Romanos aqui na escola bíblica, e a revista está assim, extraordinária, mas melhor ainda, são os nossos professores nos conduzindo aqui a cada domingo. O que nós vimos? Durante os primeiros 7 capítulos de Romanos que nós estamos estudando, e se você fizer uma leitura toda de Romanos, você vai ver isso. Os primeiros 7 capítulos, Paulo vai mostrar, ele começa no capítulo 1 mostrando uma coisa, a universalidade do pecado. Todos nós somos pecadores, e Romanos vai ser claro nisso. Quer ver outra coisa? E aí ele vai mostrar para nós que a lei é incapaz de nos salvar. Ele vai mostrar que a lei, ela foi dada por Deus e foi permitida por Ele para ressaltar o pecado na nossa vida, mas ela é incapaz de nos salvar dos pecados. E aí quando ele chega no capítulo 5, ele vai falar da suficiência da obra de Cristo. É tanto que a gente gravou Romanos 5:8. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós
ainda pecadores. E aí nós vamos ver uma brilhante exposição, quando Paulo vai dizer, por causa de um só homem o pecado entrou no mundo. Qual era o nome dele? Adão. Mas ele também vai dizer que por causa de um só homem, toda a humanidade, todo aquele que crê, tem a vida eterna em Cristo Jesus. Quem é esse? Cristo, o Senhor da nossa vida. Então ele mostra isso, ele fala sobre a universalidade do pecado, mas ele fala sobre a suficiência de Cristo. Só que ele vai falar e usar um termo jurídico nos próximos capítulos, ele vai falar sobre a justificação pela fé. E no capítulo 6 e 7, no 7 especial, Paulo vai dar um grito lá do fundo da alma. Se você está com a sua Bíblia, veja aí o 7:24. Paulo vira e fala assim: desventurado homem que sou. Há uma versão, eu estou lendo a Bíblia esse ano mais uma vez na NVT. A versão que ele usa na NVT ainda é mais forte, ele diz assim: como eu sou miserável. Como eu sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo pecado? Paulo termina, irmãos, o capítulo 7, com um grito íntimo do coração, um grito angustiante. Há uma versão, não sei se alguém tem essa versão, que usa a palavra desventurado. Desventurado homem que sou. A NVT vai dizer: miserável, que homem eu sou, como eu sou miserável. Ele termina o 7 assim. E ele vai concluir o 7, mas ele vai abrir o 8 dizendo: agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que interessante, o capítulo 8 não começa falando da nossa força. O capítulo 7 termina demonstrando quão miseráveis nós somos, quanto nós estamos afastados de Deus, mas o capítulo 8 vai nos mostrar uma verdade profunda, e ele começa dizendo: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a verdadeira vida espiritual repousa não sobre o que nós fazemos, mas a verdadeira vida espiritual repousa sobre aquilo que Cristo fez por nós e em nós. Por isso que salvação é graça, é favorecido. Por isso que Paulo vai ter esse conceito tão claro. E quando a gente estuda a soteriologia, que é a doutrina da salvação, isso vai ficar tão claro para nós nas Escrituras, que a salvação não é algo humano, não é produzida pela nossa força, não é produzido por aquilo que nós fazemos para Deus, mas a salvação é obra de Cristo em nós, e a vida espiritual, irmãos, é o Senhor agindo na nossa vida. O que Paulo quer nos ensinar? Ele, nessa manhã, nós vamos estudar os primeiros 4 versículos. E ele vai nos ensinar 4 coisas, pastor Josimar, ou 3 delas pelo menos. Ele começa falando, não do que nós fizemos, mas do que Cristo fez em nós. Ele vai mostrar o que o Espírito realiza em nós. E ele vai mostrar como isso vai refletir na nossa vida. Eu queria mais uma vez que a gente pudesse ler Romanos 8, de 1 a 4. Vamos juntos? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, e que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos ler 1 e 2 de novo? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Irmão Carlos, esse texto é extraordinário.
Esse texto, irmãos, é uma das verdades mais profundas que nós temos nas Escrituras. E o que Paulo quer nos ensinar quando a gente inicia esta série? E esta série sobre edificando uma vida no Espírito. Hoje nós precisamos e vamos entender que não existe nenhuma condenação para aquele que crê em Jesus. Mas como isso começa? Isso inicia não com uma vida na carne, mas isso começa com uma vida no Espírito. E aí, eu queria que você pudesse prestar bastante atenção, que a primeira verdade que esse texto vai nos mostrar é que quando Paulo, em Romanos capítulo 8:1, ele vai dizer: portanto, agora já não há o quê? Vamos repetir juntos? Agora já não há para os que estão em Cristo, meus irmãos, não existe condenação. A palavra que Paulo quer nos chamar a atenção é essa: portanto, agora. Ele conecta, irmãos, esta expressão do portanto e agora com tudo aquilo que ele tinha narrado anteriormente. E o que ele tinha narrado anteriormente? Desventurado homem que sou, miserável homem que sou, um homem em pecado, um homem que luta todos os dias para estar diante do Senhor, e aquilo que eu não quero, eu faço, mas aquilo que eu quero, eu não faço. Diante de todo esse dilema, olha como ele começa o capítulo 8, portanto, agora nenhuma condenação há. Ou seja, depois da cruz, depois da justificação, depois da vitória de Cristo sobre a morte, uma nova realidade foi inaugurada. E Paulo, meus irmãos, ele vai usar uma linguagem jurídica para a sua época. Ele vai dizer: olha, não há nenhuma condenação. Por quê? Por que Paulo está usando isso? E ele usa uma linguagem jurídica. A palavra condenação refere-se a quê? Ao veredito de culpa, está condenado por um tribunal. Por que Paulo está usando isso, Camila? Porque por natureza, toda a humanidade já estava o quê? Condenada. Romanos 3:23, se você voltar um pouquinho, lá vai dizer o seguinte: pois todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Ou seja, nós já tínhamos um veredito sobre nós, nós já tínhamos uma condenação sobre nós, nós já tínhamos sobre nós algo determinado, que era o quê? Ser destituído da glória de Deus. Mas interessante que mais em Cristo, quando nós olhamos a obra de Cristo na cruz, ele pronuncia um outro veredito, não que o pecado tenha deixado de existir, mas porque a sua penalidade foi plenamente satisfeita por ele, sabe aonde? Na cruz, irmãos, porque aquela cruz que era para eu e você estarmos ali, ele, o Senhor da história, tomou sobre si e levou sobre ela o meu e o seu pecado. Qual era a condenação? Vocês estão afastados de Deus, vocês pecaram, a humanidade está longe de Deus. E aí Paulo, irmãos, vai dizer algo extraordinário. Ele diz assim: não há menos condenação para vocês. Quem serve a Deus vai ser menos condenado do que não serve. Não é isso. Ele não diz assim: irmãos, haverá um dia sem condenação para vocês. Ele não fala isso. O que ele diz? Portanto, agora já não há nenhuma condenação, meus irmãos. Essa realidade é uma realidade presente para todo aquele que crê em Cristo Jesus. E aí, irmãos, uma coisa importante: a segurança da eternidade, Camila, não está no meu desempenho. A segurança, Everson, da minha salvação não é fruto daquilo que eu fiz. A segurança da nossa salvação é porque na cruz do Calvário ele entregou a sua vida por nós. Ele levou sobre si todo o escrito de dívida que era contra nós, foi cravado na cruz. E agora Paulo pode dizer: já não há condenação para todo aquele que crê. E aí isso se corrobora com toda a escritura.
Volta, por exemplo, a sua Bíblia aí no capítulo 5, versículo 24. Olha esses textos que vão estar aqui na tela. Romanos 5, 24 vai dizer assim: tenho sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, irmãos. Olha, quando nós somos justificados em Cristo, agora nós temos paz com Deus por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. A paz, a justificação, não que nós somos justos, mas em Cristo, Ele nos tornou justo. Pelo seu sacrifício, Ele pagou o preço na cruz do Calvário por nós, e é por isso que João narra o que ele diz: em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É por isso que Paulo vai dizer ainda, escrevendo aos Coríntios: pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nós tomássemos a justiça de Deus. E é por isso, Carlos Alberto, que o profeta Isaías já enxergava esse tão grande amor, quando ele vai dizer: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos, Cristo, e nós precisamos lembrar disso todos os dias. Em Cristo já não existe mais condenação. Sabe por que isso é preciso ser lembrado? Porque o diabo vira e mexe, pega o nosso passado e quer jogar na nossa cara. Isso precisa ser lembrado todos os dias. Sabe por quê? Porque vira e mexe, irmãos, Satanás quer trazer a culpa, quer trazer a vergonha, quer trazer a acusação constante. Sabe por quê? Porque ele é o acusador. E aí, quando ele faz isso, tem crentes que estão na igreja, gente que acredita que Deus até tolera ele, mas Deus não o ama, não o aceita na sua plenitude, porque um dia ele pecou. Eu me lembro de um rapaz que um dia chegou, tinha sido resgatado nas ruas da Cristolândia, logo no início, e ele então queria ser radical. E ele chegou, nós tínhamos um processo de entrevista, e ele estava muito temeroso, porque ele tinha vindo das ruas. E aí, ele chegou para falar com o pastor Fernando, ele estava assim, todo tatuado, uma vida toda longe de Deus. E aí quando ele chegou para conversar, a primeira coisa que ele disse para o pastor Fernando, quando o pastor Fernando falou: por que você quer ser missionário? Aí ele virou e disse assim: pastor Fernando, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. O que ele estava dizendo? Porque agora eu sou um homem livre, o meu passado já não me condena mais, tudo aquilo que eu passei, eu já não carrego mais. Sabe por quê, irmãos? Uma das coisas que Satanás é mestre, é pegar o nosso passado para querer jogar na nossa cara. Quando Satanás quiser pegar o seu passado para jogar na sua cara, ou na minha cara, lembra ele do futuro dele, porque ele já foi vencido, a morte dele está decretada, e lembra ele da promessa de Deus: nenhuma condenação há dos que estão em Cristo Jesus. Irmãos, o Evangelho anuncia algo completamente diferente. Quem está em Cristo não vive debaixo de condenação, irmãos. Quer dizer então que agora eu vou pecar? Quer dizer então que agora eu vou viver uma vida longe de Deus? Quer dizer então que agora, irmãos, eu vou desonrar o Senhor? Não. Isso produz no meu coração gratidão. E aí uma coisa importante: o cristão não obedece a Jesus para escapar da condenação. Repete isso comigo. O cristão não obedece a Jesus para escapar da condenação. Porque se você obedecesse a Jesus para escapar da condenação, não era Jesus que salvaria a mim e a você, éramos nós mesmos. Consegue entender? Por isso que salvação é graça. Por isso Paulo vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Esta semana eu trabalhei numa grande romaria do Brasil. Enquanto eu estava indo para lá, e essa semana eu fiz 2 viagens no estado de Goiás. Nas 2 partes no centro do estado, e eu fui para a ponta, longe, fui lá em Jataí.
Quando eu estava voltando na sexta-feira, tanta gente na estrada caminhando, tanta gente vindo de 300, 400, 500 quilômetros, indo, fazendo um esforço. Porque qual é o sentido do romeiro? Quanto mais eu fizer um esforço, mais eu serei purificado. E quanto mais eu fizer um esforço, mais eu terei o perdão. Eu lembro que alguns anos atrás, mexendo num dos documentos da minha avó tinha uma carta de indulgência. Eu já disse isso para os irmãos. E nessa carta de indulgência dizia o seguinte, ou diz o seguinte: ao portador desta carta se dará direito à entrada nas mansões celestiais. Sabe por quanto ela comprou essa carta? 6 cruzeiros, em 1946. Porque disseram a ela que se ela tivesse aquele documento, ela teria entrada nas mansões celestiais. Que pena, irmãos. Que pena que a minha avó faleceu, e eu creio que ela pode ter se arrependido, mas até o último instante de vida, era alguém que não aceitava o Evangelho. Na nossa família, da nossa geração para trás, nós não vislumbramos pessoas que conheciam a Cristo, mas graças a Deus, esse jugo foi quebrado na nossa família, e a nossa família conheceu a Jesus, e o Evangelho chegou na nossa casa, e hoje nós temos a clareza, que a salvação, irmãos, não é fruto daquilo que eu ofereço, não é fruto da penitência que eu pago, a salvação não é fruto da oferta que eu dou, a salvação não é fruto de nada que eu possa comprar, por isso não há nenhuma condenação em Cristo. Se alguém te ensinou alguma vez que você pode perder a salvação, não te ensinaram a verdade nas Escrituras, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Só se perde a salvação se foi você que se salvou. Se você foi salvo por você mesmo, aí é perigoso. Na verdade, você nunca foi salvo. Mas a salvação, a obra de salvação é de Cristo Jesus. A gente só começa a entender o que é permanecer em Cristo quando a gente começa a entender que Cristo nos libertou de toda a culpa. Agora, Ele não apenas nos libertou da culpa. Em Cristo não há condenação. Satanás é o acusador, Cristo é o libertador. E aí, olha que verdade bonita nos versículos 2 e 3. Marque isso na sua Bíblia. Porque em Cristo, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho. O que que Paulo está nos ensinando, irmã Paula? Que a lei, e aqui não é a lei paulina, a lei do Antigo Testamento, melhor dizendo, não é a lei de Moisés. Essa primeira expressão aqui, lei do pecado, é aquela lei que nos condenou para eternamente estar longe de Deus. A ideia aqui é muito interessante. Aqui não é a lei de Moisés, refere-se ao poder dominante do pecado quando governa a nossa vida. Nós já nascemos em pecado, é o poder do pecado sobre nós. Antes de Cristo, o pecado, irmãos, ele se manifesta na nossa vida com total e absoluto poder. E aí o homem, sendo incapaz de libertar-se, ele não tem força para ser livre, veio a lei e revelou isso. Agora a lei de Moisés, ela foi dada para quê? Para revelar o pecado que há em nós. Mas antes da lei, antes do êxodo, o homem já estava condenado pela lei do pecado. Ele foi afastado de Deus. Quando você pega Gênesis capítulo 6, a podridão que o homem estava. Quando você olha a torre de Babel, olha o que tinha acontecido com a humanidade. Tudo isso é muito antes do êxodo. Porque o homem foi afastado de Deus por causa do pecado. E ele estava condenado. Só que agora Paulo vai dizer algo extraordinário. Deus fez aquilo que nenhum ser humano poderia fazer. Olha o que ele fez no verso 2. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, Deus o fez enviando quem? A melhor explicação do que é a lei, do que é o pecado e do que é Cristo, eu fiz domingo passado e vou repetir hoje. Imagine que meu rosto esteja sujo, bem sujo.
e eu vou ao banheiro e vejo o meu rosto bem sujo. Aquele espelho grande pode mostrar a sujeira do meu rosto, mas o espelho pode limpar o meu rosto? Não. Eu tenho que abrir a água e lavar o meu rosto. A sujeira é o pecado, o espelho é a lei e a água é Cristo. O máximo que a lei pode fazer é mostrar que eu estou em pecado. É por isso que ninguém é salvo pelas obras da lei. Esse é o grande equívoco de algumas denominações e algumas seitas que fazem questão de dizer que se você, por exemplo, não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Se nós, irmãos, fôssemos salvos apenas pela guarda de um dia, meus irmãos, nós não seríamos salvos nunca, porque quando nós descumprimos um item da lei, nós já descumprimos toda a lei. E se nós descumprimos toda a lei, nós estamos o quê? Condenados. É simples. Imagine hoje você diante do tribunal de Deus. Pegue aí os 10 mandamentos, lembra deles? Se você e eu fôssemos julgados hoje diante de Cristo, no tribunal do Senhor, pelos mandamentos do Senhor, você seria absolvido ou você seria condenado? Irmãos, eu sou o primeiro a dizer, eu nem chegaria lá, porque eu já estou condenado. Se nós estivéssemos diante do tribunal de Cristo, sendo julgados pelo cumprimento das obras da lei, sabe o que nós seríamos? Condenados. Mas é por isso que aquilo que a lei foi incapaz de fazer, Deus enviou o seu próprio Filho. E o Espírito nos libertou da escravidão do pecado. Porque quando nós cremos em Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. Você não recebe o Espírito Santo depois. Você recebe o Espírito Santo no ato da sua conversão. E aí você é selado pelo Espírito Santo. E aí, meu irmão, de maneira tão preciosa, agora você assume em Cristo uma nova vida. Porque Cristo carregou sobre si a nossa iniquidade, o nosso pecado. Ele, irmãos, Ele condenou todo o pecado. E o Espírito agora aplica em nós diariamente, através da sua presença, a rendição, o nosso pertencimento a Cristo. E aí o Espírito Santo, Ele não apenas nos consola, mas Ele rompe todo o domínio do pecado sobre a nossa vida. E nós recebemos isso quando Ele nos convenceu. Porque a Bíblia vai dizer que Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não consigo me convencer do pecado, mas o Espírito Santo é quem me convence. Agora olha o que as Escrituras dizem: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois. Aí olha o que Paulo vai dizer: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. E aí Paulo vai dizer: e Ele nos libertou do poder da escuridão, e nos trouxe segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, é por meio dEle que os nossos pecados são perdoados. É impossível a gente viver uma vida de permanência e plena se eu não entender a doutrina da salvação. É impossível eu viver uma vida plena com Deus se eu não entendi quem me salvou, como eu fui salvo e agora justificado em Cristo. Então o diabo não tem poder mais de me acusar. Ele não acusa mais a minha vida, ele não acusa o meu passado. E em Cristo agora, o que o texto está dizendo? Ele me libertou da escravidão do pecado. Agora a gente termina. A pergunta era: como um pecador pode permanecer em Cristo e ter uma vida frutífera? Primeiro, livre da condenação. Segundo, não somos mais escravos do pecado. Mas agora, a justiça de Cristo produziu em nós e produz em nós o quê? Uma nova maneira de viver. O que é isso, irmãos? O que é isso? Paulo acabou de dizer que a nossa escravidão, ela acabou. Só antes de chegar nesse ponto, muitos de nós somos filhos e vivemos como escravos. Vou repetir isso. Tem muita gente que é filha de Deus, conheceu a Jesus Cristo, mas continua vivendo como se fosse escravo. Continua acreditando que determinados pecados jamais poderão ser vencidos. E aí o Evangelho declara que o pecado pode ainda nos atacar, mas ele não governa mais a vida daquele que vive com Jesus.
A luta permanece, mas a escravidão terminou. Vou repetir isso. A luta permanece, mas a escravidão... Vamos repetir juntos? A luta permanece, mas a escravidão terminou. Por isso que a vida cristã não é sustentada pela nossa força. Ela é sustentada pela vontade de Deus, pela atuação diária do Espírito Santo na nossa vida. E aí o texto termina, o versículo 4, dizendo o quê? A fim de... Vamos ler juntos? A fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando eu sou justificado em Cristo, a justiça de Cristo produz na minha vida uma nova maneira de viver. É por isso, irmão Jetro, que quando Jesus fala com Nicodemos, ele não fala sobre uma reforma. Ele não fala assim: Nicodemos, se tu trocar a roupa e fizer uma maquiagem, está tudo resolvido, vai ficar bom assim. Não é isso que ele diz para Nicodemos. O que ele diz para Nicodemos? Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, e não é da água, e não é da carne, é do Espírito. Quando nós nascemos do Espírito, o Espírito Santo nos convenceu de todo pecado, e nós reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nós fomos selados por Ele no dia da nossa conversão. O que acontece conosco? Agora, irmãos, nós passamos a viver uma nova vida. Paulo agora, ele vai apresentar para nós o que? O propósito da salvação. Pode só voltar à tela anterior, que aqui tem uma coisa interessante. Quando ele diz, nós vivemos não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Paulo está dizendo? Que Cristo não morreu apenas para nos livrar do inferno. Ele morreu para formar em nós um povo santo, lavado, remido, transformado pelo poder que há no Evangelho. Ou seja, para viver uma vida nova segundo o Espírito e não segundo a nossa carne. É isso que Paulo está dizendo. A justiça exigida pela lei jamais pode ser alcançada pelo esforço humano, mas a obra do Espírito em nós, irmãos, ela vai produzir coisas extraordinárias. É por isso que obedecer a Jesus não é uma mera obrigação, mas ela passa a ser fruto de um coração transbordante. E aí, quando a gente conhece a Jesus, eu obedeço, é porque eu tenho alegria de andar com a vida cheia do Espírito Santo. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer a transformação do meu caráter. Ou seja, Cristo produz em nós, por meio do Espírito Santo, uma nova maneira de viver. O que Ezequiel vai dizer? Dar-vos-ei um coração puro, porei dentro de vós um espírito novo. E quando nós conhecemos, o que o Espírito Santo faz conosco? Ele tira um coração de pedra e nos dá um coração de carne. Irmãos, não tem obra religiosa nenhuma que pode tirar um coração de pedra e transformar ele num coração de carne. Só tem uma pessoa que pode fazer isso: o Espírito Santo de Deus. Só Ele, meus irmãos. Aí Paulo vai dizer: mas todos nós, como o rosto descoberto agora, refletindo como um espelho a glória do nosso Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E ele ainda vai dizer: agora nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nela. O Espírito Santo produz em nós uma nova maneira de viver, irmãos. E aí aqui eu termino dizendo uma coisa: nós vivemos um tempo que se fala muito de reteté, de Espírito Santo, se fala muito dessas coisas, e às vezes, irmãos, nós confundimos três coisas. 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14 vai falar sobre dons, vai falar sobre manifestações. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, li hoje pela manhã na minha devocional, ele vai falar sobre fruto. Essas três coisas são diferentes: dons, manifestações e fruto.
A nossa geração fala pouco sobre dons, a nossa geração fala menos ainda sobre fruto, mas a nossa geração carregou toda a doutrina do Espírito Santo apenas em uma das partes que nós mencionamos sobre ele, sobre as manifestações. E as manifestações que essa geração fala, a manifestação do Espírito Santo se dá uma grande ênfase em uma única, que é a falar em novas línguas. Interessante. E Paulo vai dizer que falar em novas línguas não é para edificação da igreja. Paulo vai dizer que aquele que fala em novas línguas é para edificação o quê? Pessoal. Quando alguém falar em línguas na igreja, que haja o quê? O quê? Intérprete. É isso que as escrituras dizem. E ele vai dizer, não proíba falar em línguas. O dom existe? Existe. A manifestação existe? Existe. Só que ela é para edificação pessoal. A manifestação é para que nós possamos ser edificados no Espírito Santo e possamos prosseguir. E é por isso que Paulo no capítulo 14 vai ressaltar que o dom entre o falar em línguas e a profecia, ele diz o quê? Eu prefiro 1000 vezes o quê? Profetizar. O que é profetizar? Expor a palavra, expor as verdades de Deus. Mas em tudo isso, no capítulo 13, ele vai dizer, eu passo a vos apresentar um caminho que é sobre modo excelente. Mais do que a profecia, mais do que falar em línguas. O que é? O amor. Porque ainda que eu faça tudo isso, se eu não tiver amor, de nada adiantaria. O que o Senhor está nos dizendo? Qual é, irmãos, a evidência de uma vida cheia do Espírito Santo? São os dons? Não. São as manifestações? Não. É o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que o Senhor quer produzir em nós. Ele pode nos usar com os dons? Pode. Quantos dons aqui na igreja? Ele pode nos usar nas manifestações? Pode. E aqui que a gente se engana às vezes. A gente muitas vezes está muito preocupado com a manifestação, quando na verdade o Senhor quer forjar o seu caráter em nós. Mais do que a manifestação do Espírito, Ele quer produzir em nós o fruto do Espírito. Sabe por quê? Porque Ele vai dizer que contra o fruto do Espírito não há lei. Não há acusação, não há acusação contra o amor, não há acusação contra a graça, não há acusação contra a alegria, não há acusação com nada disso, irmãos. É isso que Ele vai produzir em nós. Quer ter uma vida em permanecer em Cristo? Seja cheio do Espírito Santo. E qual é a evidência do Espírito Santo? É falar em novas línguas? Não. A evidência do Espírito Santo é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quero só terminar contando uma história. Por esse meu jeito de pregar, todo mundo acha que eu sou pentecostal. Passo por isso sempre. Se ser pentecostal é acreditar que o batismo do Espírito Santo é uma bênção posterior, eu não sou e nunca seria, porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o batismo no Espírito Santo é no ato da conversão. Efésios capítulo 2. Vocês foram selados. Por outro lado, eu creio na continuidade dos dons e a manifestação do Espírito. Porque é bíblico isso. 1 Coríntios 12, 13, 14... No entanto, a Bíblia diz que para manifestação é necessário haver decência e ordem. Se isso é ser pentecostal para alguns, então talvez eu seria. Mas a grande questão não é ser pentecostal ou não ser pentecostal. A grande questão é ter uma vida cheia do Espírito Santo. E é isso que a gente se esquece. E na nossa meninice, a gente essa semana aprontou uma coisa feia, irmãos. Que coisa mais feia é essa do que a gente se expondo como evangélicos no Brasil por causa de horário de culto?
Sabe o que é isso, irmãos? É que nós ainda não entendemos que nós temos coisas muito mais profundas para discutir. Nós temos questões muito mais profundas para entender biblicamente. E aí eu quero dizer a você, Romanos 8 começa com uma das declarações mais gloriosas de toda a Escritura. Como é que ele começa? Nenhuma condenação. Eu já estou ansioso para pregar a última mensagem, porque na última mensagem, sabe o que ele fala? Que nada pode nos separar do amor de Deus. O capítulo 1 começa com ele dizendo, olha, não há nenhuma condenação. E o capítulo 8 termina dizendo, ele começa dizendo, não há condenação, e ele termina, nada pode nos separar do amor de Deus. Entre essas duas verdades, nós encontramos toda a caminhada de um discípulo de Jesus. É aqui que nós encontramos a caminhada de quem anda com Deus. Nós recebemos o Espírito no ato da nossa conversão. Agora nós precisamos ser cheios dele. E isso se chama plenitude. Isso é esvaziar-se de nós mesmos. É todos os dias tomar as decisões corretas. É todos os dias, irmãos, escolher pela santidade. É todo dia vencer a batalha contra o pecado. Porque Paulo mesmo diz que não há tentação que sobreveio sobre você que seja maior do que você. Nós podemos dizer não, é ato de amor, é demonstrar perdão, é ser obediente. Isso é evidência que o Espírito Santo está edificando a nossa vida. Quero te convidar a ficar de pé. Agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E hoje, irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa muito preciosa, terminar. Não há condenação. Hoje o Senhor convida eu e você a descansarmos na obra consumada da cruz. Quem fez a obra foi Ele. Satanás vai levantar para nos acusar todo dia, porque ele é o acusador. Mas quando ele acusar você, lembra dele das Escrituras que a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Satanás é o acusador, Satanás é o pai da mentira, Satanás é o destruidor, ele quer todos os dias fazer isso conosco. Mas nessa manhã nós aprendemos que uma nova vida em Cristo é entender que não tem mais condenação, é entender que nós somos livres do pecado e é entender que agora o Espírito Santo vai produzir em nós uma nova maneira de viver. Nenhuma condenação há, tudo começa com uma vida no Espírito Santo. Domingo preguei. Eu vou pregar sobre o que o Espírito Santo faz na nossa mente. O que ele faz? Agora então, que eu fui batizado nele, o que ele produz na minha mente? O que ele vai renovar na minha mente? Eu queria que você adorasse ao Senhor agora. E se você não pegou os elementos da ceia, pudesse, irmão Igor vai chegar até você, para que você possa pegar os elementos. Quem participa da ceia do Senhor? Todo aquele que reconhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Foi batizado nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em plena comunhão com a igreja. Nessa manhã, quando o Senhor nos dá uma nova oportunidade de crescer, e lembrar o nosso coração que nenhuma condenação há, e nós vivemos uma vida transformada pelo Espírito Santo, nós vamos adorar ao Senhor e celebrarmos a ceia, trazendo à memória o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. Adoremos a Ele. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revela.